Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com um episódio do podcast da Cena 16. E hoje eu tô com um cara que já tocou com a Xuxa ou no show da Xuxa. Eu vou saber disso daqui a pouco. Mas também o cara tocou com bandas, Banda Zero, lembra dessa banda? Tem músicas icônicas dessa banda. Esse cara fez alguns lances com componentes dessa banda. A gente quer entender um pouquinho como é essa parada. E eu também quero agradecer, antes de passar para o convidado, a Zepixel Produções, por estar realizando mais uma vez e acreditar nesse projeto, tá? Brunão, fala comigo, tu tá bem? Tô bem, tô bem. Hoje nós temos um episódio, pra mim, mais que familiar, né? É uma ligação familiar? É mais que meu amigo, é meu irmão de infância, esse aqui. É isso, pessoal. Papo, quando tem conexões, talvez gere mais interesses. Mas ele não tá aqui mais corte. Ele não tá aqui por conta de ser meu irmão de infância, não. É o currículo dele, que vocês vão ver que é muito pesado o currículo dele. Tráfico de influência. Aí, ó, é o lobby. Ronald, meu querido, tudo bem, cara? Tudo bom, cara, beleza. Tá meio cansado. Fiquei sabendo que tá cansado, que tu fez muito show essa semana, veio diretamente de um show. Hoje, feriado, eu tive que sair cedo pra poder tocar. E, cara, recorde de público, assim. Maneiro. 0, gente. Ah! 0! Duvido. 0. Ninguém foi. O lugar tava vazio, assim. Ninguém tava. Flopou? Flopou. Não vou dizer o local porque eu quero que as pessoas voltem lá. Beleza. Mas, pô, cara, primeira vez que acontece isso. Mas assim, já vou entrar cara, de sola, já começa então. contando derrota, né, cara? Não é isso não, né? A vida de música é maravilhosa. É um paraíso. O engraçado é que antes da gente entrar, né, no podcast aqui... Mas a gente pode dar a cronologia da data de hoje, não, né? Só pra justificar isso daí. Não, eles vão descobrir. Se eu fizer a cronologia, então tá. Porque eu ia fazer a referência do porquê que hoje as pessoas se engajaram muito, né? Pode ser isso, mas... Não, acho que o pessoal ficou assistindo o jogo do Fogão, entendeu? A gente revela no meio do programa. Mas aí você já falou a cronologia? Mas Qual então, o jogo do Fogão? Pode ser um Brasileirão, pode ser um Carioca, pode ser... Não, mas é histórico pro Botafogo aí, ó. Assistimos na Casa TV isso aí, ó. Cara, vou entrar de sola. Futebol aqui. Vou entrar de sola porque, assim, a gente tem o nome de cena, né? E uma cena remete a todo um contexto de arte, cultura, do público. O público faz parte dessa cena. Não só da nossa, mas de todas as cenas. E você... A gente estava escutando Rogério Skylab, não é isso? Qual era o nome da música? E você vai continuar fazendo música? Uma música icônica, mas que também traz a questão dramática do cara que, do sucesso e do fracasso ao mesmo tempo do músico, né? É uma frase que a gente escuta o tempo todo numa época da vida, sacou? Se não é continuar, é tipo, você vai fazer isso mesmo, sacou? Tem umas histórias engraçadas que, se eu fosse levar a sério, eu não seria músico hoje. Mas que dá pra contar nas festinhas. As festinhas da Hilde, lembra as festinhas da Hilde? O famoso Clube do Pepino. Ih, rapaz. Tá vendo? Eu falei que, cara, conversa entre irmãos acaba tendo revelações estranhas aí. Posso contar essa história. A questão de você vai continuar fazendo música, a questão das coisas engraçadas, assim... que ao mesmo tempo que são engraçadas, acabam sendo desanimadoras, sim, mas, hoje a gente conta rindo, sacou? A gente conta como história engraçada, mas pela persistência, sacou? Eu posso contar essa história também, contar essa história. Vamos começar por aí, dá esse papo. Então vamos lá, eu tocava violão só, assim, tocava violão nas festinhas, e aí tinha as festas da Hilde, né, que era uma amiga nossa, que reunia as pessoas na casa dela, e aí eu tocava, um dia ela pediu pra eu tocar violão pra galera e tal, aí eu fui lá e toquei, eu não lembro se tava com meu irmão, acho que eu tava com meu irmão sim, e eu tinha lá meus 14,
14 para 15 anos, né, Bruno? E tocava, e as pessoas dançavam, brincavam e tudo. Legal, beleza. Aí veio, eu lembro que era um programa na televisão de comédia chamado Vida ao Vivo Show, que era o Pedro Cardoso e o Luiz Fernando Guimarães. Eles satirizaram essas festinhas em que tem o cara que não era o meu caso, porque me pediram para ir lá para tocar. Mas tem aquele cara que pede para tocar, ou então o cara leva a porra do violão, pode falar palavrão? Pode. Leva a caralha do violão para uma festa. Isso aconteceu nos anos 90. Hoje não acontece mais, mas na época eles dois, nesse vídeo ao vivo show, satirizaram essa parada. O cara, chega o Pedro Cardoso, pô, aí, vamos mudar o clima da festa aqui, tava rolando CD e tal, o pessoal dançando. Não, vamos lá, uma moda de viola, vamos um clima de viola e tal. Aí a galera, tá bom, vamos lá. Eu trouxe a viola e tudo. Aí ele começa a tocar um Roberto Carlos, começa a tocar umas coisas meio caraca, como é que é o nome? Intimista dele e tal. Aí a galera meio boring, sabe? Meio, caralho, coisa chata pra caralho. Acabou que ele a gota d'água foi quando ele fala: agora eu vou tocar uma composição minha, que é da minha própria autoria. Não, chega, não sei o que, bota o CD. E aí, dias depois, vem um amigo pra mim e fala assim: pô, aí, lembrei de você. Putz. E aí ali eu pensei 2 vezes antes de tocar assim em qualquer situação aleatória, sacou? Da coisa. Mas por que dessa parada? Eu vi que eu tava... Caralho, o cara lembrou de mim quando o cara tava... Na brochada, na brochada, mano. Porra, eu falei, então, tu deve estar fazendo alguma coisa errada aí. Vestiu a carapuça, foi isso? Pra caramba, porque... essa coisa, né? Você é músico, mas você trabalha com o quê? Não, isso... tô perguntando o teu trabalho, tipo... Exato. Mas você trabalha com o quê? E, cara, isso você ouve, assim, não dessa forma mais, mas das maneiras mais veladas possíveis, sacou? Tipo... Mas você faz alguma outra coisa? Mas amanhã cedo tu trabalha? E de manhã? O que você faz de manhã? Não, eu toco no café da manhã. O caralho, tu tocou no sábado passado, cansado pra caramba. No dia seguinte você tem energia pra tocar de manhã? Não tem. Alguns tem, mas enfim. Mas isso aí também é um reflexo dessa cena, né? Dessa estrutura que o músico, ele compactua às vezes, ele aceita essa condição e é um problema, né, para outros músicos. A galera que vai no show e tá no palco, ele é o cara. Aí no outro dia perde o glamour, é isso? O cara fora do palco não tem glamour? Não. Ou tem que aparecer no Faustão? Não é no outro dia. Isso não é verdade. Não é no outro dia. É assim que você termina o show. Você terminou o show, você começa a enrolar um cabo, acabou o glamour, acabou todo o Bon Jovi que tava ali no palco, acabou, o pessoal esqueceu de você. Na maioria dos casos é assim. Entendeu? Porque o palco tem aquelas luzes, tem fumaça, às vezes tem um som alto, tem coisas que gatilham a pessoa lá, caralho, o cara tá tocando a música que eu adoro, beleza. Mas acabou o show, eu pelo menos tenho essa consciência, você estava tocando música de outras pessoas. A não ser que eu estava tocando a minha música própria e tal, aí tudo bem, são outros sentimentos, são outras conexões. Mas uma banda, o trabalho que eu faço é tocar música de outras pessoas. Entendeu? Então, o meu limite nesse caso artístico é o teto de casa. Grosso modo falando, sacou? Só que às vezes o pessoal presta muita atenção no glamour do palco, das luzes, das fotos do Instagram, que tudo é lindo, tudo é editado, tudo é filtrado. Entendeu? Tô falando pra caralho, né? É pra isso que tu veio. Mas cara, aí a pessoa confunde essa glamorização como se fosse um parquinho de diversões. Ele tá se divertindo pra caramba, isso não é trabalho, ele tá, sortudo pra caramba. Tá sendo pago pra isso mesmo? Entende? E aí vem o pensamento de que se o cara tá só se divertindo, provavelmente ele não está trabalhando, e não leva tão a sério, isso é um cara sortudo. E aí vem a curiosidade. Bom, se você faz isso, você tira a tua grana do quê?
né? Sei lá, tô conjecturando aqui. Me deu aqui um gatilho aqui, até por conta da palavra trabalho, né? Que vem de tribalho, de objeto de tortura, né? 3 paus. É mesmo? Sabe não? Então o sofrimento do trabalho. O trabalho na língua latina está mais associado a punições. Aí, será que isso é uma consciência coletiva da galera que, tipo assim, pô, você tá se divertindo, isso não é trabalho, ele não tá no objeto lá de tortura da parada. Aí, sintetizando, foda, né? Vem sempre aquela pergunta, né? Quando te fala, e aí, Ronald, tudo bem? Você trabalha com o quê? Aí você fala, eu sou músico. Tá, mas além disso, o que você faz? Mas além disso, tipo, não, mas música não sustenta ninguém. Cara, eu cansei de ouvir enfim, diversas pessoas mais velhas e tudo, que a preocupação era realmente genuína, dá pra entender. Mas era de uma forma muito agressiva. Era tipo, música não dá camisa pra ninguém. E eu tô aqui. Eu tô do lado da pessoa, sacou? E eu tinha um sonho de viver de música, de ser roqueiro. Você sempre trabalhou só da música, não é isso? A sua vida toda. Cara, 1 mês foi o que durou, o único trabalho que eu não fiz que não tinha a ver com música. Foi 1 mês só. Porque eu quis dar uma satisfação à sociedade. Então eu me informei, eu olhava muito, me espelhava muito no meu irmão, né? Então ele fazia informática. Então eu vou fazer informática. Não sei mais outra coisa. Se eu falar música, vou ter problema, né? Então aí eu segui a questão da informática, entendi, me diverti, fui bom programador, consegui fiz bons trabalhos na escola e tal, maneiro, mas na hora de arrumar um estágio, eu arrumei estágio numa empresa de publicidade em que eu cortava adesivos com estilete, depilava com plotter, mexia com plotter, coisa assim. Era legal porque era artístico, né? Eu mexia no Corel, no FlexSign lá pra fazer o adesivo, fazer o desenho das coisas, beleza. Mas não era música. Eu durei 1 mês lá. Eu era estagiário, a empresa já estava meio que indo pro buraco, e o lado mais fraco da corda era eu. Eu fui o primeiro a ser mandado embora. E aí a primeira sensação que eu tive de ter um salário não era nem o salário mínimo, era menos, porque tinha uns descontos. E eu não entendia que descontos eram esses. E demorei a receber. Então, tipo, eu peguei essa grana e fui pro Vila Lobos. Eu já não queria trabalhar fora da música. Essa agora, grana então... serviu pra quê que tu falou? Eu usei pra entrar pro Vila Lobos, com 18 anos. Então 1 mês de trabalho serviu como um investimento. 17, na verdade. Alguma coisa tinha que servir, né? Eu trabalhei, eu ganhar alguma coisa, eu fui realmente focar naquilo que eu realmente queria. Porque, quando eu tentei fazer o que vocês queriam, dormir 10 horas, parece que tem muito rancor, mas não é rancor não. Hoje já entendo. Era, rezar a cartilha toda, né? Um trabalho formal, era um estágio. Não cheguei nem a ter uma carteira assinada. Então, e eu fazia com maior tesão. Eu gostava da coisa, me diverti bastante. Mas eu era estagiário, era mais fácil me mandar embora do que uma pessoa que estava cheia de FGTS para receber, né? Sei lá, enfim. Aí eu me decepcionei à primeira vista, porque eu nunca trabalhei com um computador assim, informática, processamento de dados, né? Essas coisas. Nunca trabalhei com isso. Quando eu entrei no estágio, lavei carro do patrão, porque não tinha serviço para fazer de computador. O cara me deu um pano na mão e falou, poxa, passa aí um pano no meu carro então, porque estava sendo pago. Entende? Então não era nada do que eu tinha estudado para. Eu falei, então agora eu vou estudar com o que eu quero. Ganhei dinheiro para isso, então agora eu posso escolher o que eu vou fazer. Aí eu entrei para Vila Lobos. Entendeu? Com parte desse dinheiro. Mas antes da construção da tua vida do Vila Lobos, que começa a profissional, a tua vida também, você está falando, que ganha a vida com a música. Mas teve a parte de brincadeira também, que serviu como sua formação, né? Que você começou a gostar da arte desde cedo, né? Fazendo seus próprios brinquedos. E até o Ronald, ele criou, você não sabe, o primeiro Rock in Rio de Playmobil. Tá? O primeiro Rock in Rio de Playmobil. Ele foi o produtor do Rock in Rio. Então, desde pequeno, o Ronald já tinha essa veia artística de produzir os próprios brinquedos, de criar, né? Conta um pouco desse... Sempre foi criativo, então, né?
Cara, eu sempre tive envolvido com alguma coisa de criação, sabe? Eu falava quando era pequeno, assim, nem sempre a gente podia ter o brinquedo que a televisão mostrava pra gente. De manhã era um bombardeamento de compre batom, compre estrela, bicicleta Caloi. Então era assim, a gente era bombardeado pela questão de querer ganhar brinquedo. Uhum. Então toda vez que você ia, por exemplo, no supermercado fazer compras, na época, a gente pensava assim, não sei se você pensava a mesma coisa, há a possibilidade remota da gente ganhar um brinquedo. Porque no mercado tem uma seção de brinquedo. Vai que a gente pede com o tom certo, manhã, não sei o que e tal, né? O que eu passei a fazer? Como eu vi que isso era uma coisa incerta, eu passei a tentar criar os meus próprios brinquedos, entendeu? Eu gostava muito de brincar com papel, de mexer com papel. E eu vinha Mãos Mágicas na TVE, né? Eram umas mãos que faziam coisas de papel. Muito maneiro. Eu ficava impressionado com as coisas que eles criavam e tudo. E eu tinha muita facilidade com isso. Então eu fazia... Tudo que eu via que era legal, eu falava. Tudo que eu vejo legal, eu faço de papel. Então se eu ia no aeroporto, via aviões, eu chegava em casa e queria fazer o avião de papel. Videogame, né? O Master System e tudo. Eu fazia os jogos no papel. Tu lembra disso? Black Belt. Sabe por quê? Porque a gente não podia... Toda hora, a hora que a gente quisesse jogar videogame. Eu tinha um hiperfoco em videogame muito sério na época. Eu era viciado. E você pegou a gente pode dizer que a nossa geração é uma geração híbrida. Porque hoje é só a geração de internet, de celular. As crianças quase não saem na rua, porque também os tempos são outros, né? Violência, tudo mais. Só que a gente é da geração híbrida, que curtia comandos em ação, né? A brincadeira, jogava aquele futebol na rua, mas também passava horas em frente ao videogame ali, curtindo o videogame. Então acho que a gente viveu esses dois mundos, desde da brincadeira mesmo de chão, a cair no chão, se ralar. Isso é verdade. Entendeu? Quanto nos eletrônicos também, não é isso? Eu vou chegar na parte da música nisso tudo. Mas sim. Não, sim, eu acho isso importante. Porque isso é uma construção também do artista, né? Nós somos o quê? Millennials, não é isso? Acho que é Millennium. Eu não sei. Não sei, eu sou geração Z, porque eu sou mais novinho. Tem quantos anos? Mentira, eu tenho 30. Todos. 30 e lá vai fumaça. Eu não posso revelar, não. 30 cara, é quanto? De repente tu é. E lá vai fumaça. Não. Mas assim, a gente realmente teve. A gente teve o analógico, teve o peão. Eu não brinquei de peão, mas assim, teve o botão, futebol de botão, comandos em ação, dama. Essa brincadeira de rua, de quintal, a gente teve isso. Dentro disso tinha um brinquedo da época que era o futebol Pelé, que eram uns bonequinhos de maneira que tu eu lembro dessa botava perna, assim né? a perna. Tinha um Mas botão. aí entra a questão de não poder comprar tudo. Então ele arrumou um futebol Pelé criou nosso próprio futebol Pelé. Como é que Sabe aqueles bonequinhos de bolo, de botar em cima de bolo de aniversário? botar de bolo Aqueles em bonequinhos cima. ficavam assim, ó. É. Com a camisa do time. Isso aí. Assim, eu comprei 2 times, 3 times daquilo ali, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense. E era tipo com a bolinha de botão, a gente, pluf, era tipo assim, com um boneco, plá, e gol, acabou. Foda-se. Ele criou uma baixa renda do futebol Pelé. O futebol Pelé, entendeu? Improvisado. Mas assim, o videogame, a gente tinha o digital, mas a gente não sabia que era digital, não sabia. Tinha o videogame tinha apenas o seu lugar, sabe? Ele era apenas mais um brinquedo, como os outros. Eu acho que a geração não Atari. entendia a transição que estava acontecendo, acho, das coisas. Foi a muito inserção, sutil, foi muito sutil, porque não era rápido como é hoje. Sim. Então o videogame era só mais um brinquedo, né? Mas o videogame Até porque tinha... hoje as pessoas que acessam, elas têm uma infinidade de opções para escolher. Elas têm uma biblioteca infinita, que é a internet. A gente não, a gente tinha uma fita que a gente faz jogando e acabava enjoando, ou tinha que ir para locadora, alugar no final de semana uma fita, e mesmo assim a gente disputava os melhores jogos, porque às vezes só tinha uma para alugar, e chegava lá não tinha, aí tinha que alugar o plano B ou o plano C. Se contentasse com a que tinha, irmão. Ou então vai fazer outra coisa. Era isso. E além de assoprar E a fita acabou. quando dava problema, né? Então a gente sabia lidar com as coisas assim, de uma maneira muito mais natural. Entendeu? A gente não problematizava muita coisa, até porque não tinha cabeça para problematizar nada. Mas videogame, né, e tal, pá. Só que
a música, ela fazia parte da nossa infância de uma maneira muito mais presente. O Bozo, na hora de Bozo, você ver o fala aí, Bozo, né? você viu o Bozo, tinha a música tema do Bozo que você cantava junto. Tá, ainda tem hoje uma coisa, outra tem, mas Mas eu na acho que o época Bozo era tinha, muito dos mais- palhaços, o Bozo era o que tinha mais energia. ele tinha o acho disco do Bozo, a gente escutava o disco do Bozo junto, duas crianças escutando. Ó, eu A vou Bozo causar- Linda foi um dos primeiros crushes E eu vou nossos. causar polêmica, hein, Xuxa? Trabalhou com você, mas eu vou falar. Na infância, ele preferiu o Bozo do que a Xuxa, hein? Aí, revelei. Eu era menino nos anos 80, né, cara? Eu era uma Tava criança me nos anos tocando 80. meu nariz. Uma criança. Cara, era uma década muito louca os anos 80, cara. Mas, porque... Mas não vai fazer a paródia do Hermes e Renato, não, hein? Você eu não pensou peguei. nisso, hein? Mas, cara, engraçado que com a Xuxa a coisa era assim, né? As meninas da época era só Xuxa. Só se falava em Xuxa. E os meninos era futebol, entendeu? Mas a questão a gente só mudou a visão com o videogame com o Master System, da Tectoy, quando veio pra cá. E aí... Mas mesmo assim, o videogame tinha música. A gente ouvia Bob vai a casa, né? Bob going home. A gente lembrava pela música parada. E eu sempre percebi que eu prestava muita atenção na música da coisa. Eu queria cantar igual, afinado. O Diego era completamente desafinado, né? Ele cantava qualquer nota. E eu ia parar, mas ele não tá cantando a nota certa. Qual é a nota certa? É aquela. Eu tinha um mas foco. Tu falou de Nessa Diego, parada. eu tenho que falar, é porque tem essas Contextualiza. relações aí, Contextualiza. Mas tinha uma música que te irritava, que o Diego cantava, tu ficava puto quando criança, que era uma música que tocava no Louca Academia de Polícia 3 ou 4. 3 ou 4. É aquela cena que o cara entra numa boate LGBT e tal. Ele entra na boate e os caras dançando e a música era essa. Mas era uma música muito irritante na época. E o Diego ficava cantando essa música. Eu era um garoto muito temperamental. Era muito assim... Eu era muito pavio curto. É um dos nossos amigos, era a tríade. Era a tríade. Eu, Bruno e Diego. E o Diego gostava de me pilhar. Mas pra tu ver, a música tava em todo lugar. Sabe? E eu prestava atenção na música das coisas. Entendeu? Na infância foi assim. Foi essas relembrar jingle de desenho, por exemplo, música de desenho, sabe? Era muito mais presente do que hoje. Sabe? A gente prestava muito mais atenção na música das coisas do que hoje, acredito eu. E isso moldou a minha musicalidade no futuro. Mas teve Entendeu? uma também No que futuro. mudou no futuro, já falando uma coisa. Sempre aquele som rolava alto lá nos fundos, tocava um rock and roll pesado, aí passava um jovem, que a gente era criança, né? Mas ele era um jovem mais velho, né? E todo desse rock rebelde mesmo, ele era a expressão da rebeldia rock. A gente tinha um vizinho que era puro rock and roll. Nos anos 80. André Magazine. Qual é Magá? Magá! Cara, ele era o tipo de cara que a gente queria ser quando crescer. Você Entendeu? principalmente. Contextualiza os anos 80, né? Toda aquela coisa. Não era... A gente não tinha... Não é hoje. Era os anos 80 lá. Chuck Norris, Superman, né? Os nossos heróis Rambo. A gente era educado nessas paradas. E a gente tinha um vizinho que era puro sexo, drogas e rock and roll. Só que a gente não sabia que era drogas e rock and roll. Quer dizer, rock and roll sabia. Mas não sabia que era drogas. Suspeitava, entendeu? E até hoje é meio que lenda isso, que a gente nunca conversou sobre isso, que a gente não era adulto o suficiente para conversar com ele sobre esse assunto. Mas você era aquele que olhava aquele garoto, caraca, isso é muito maneiro. Porra, mano. E, inclusive, ele tem uma marca registrada que ele já chegou fazendo aqui, que ele aprendeu por conta do André. Do André, né? qual foi? O Arroto. Ah, mas esse era o Alan, o irmão mais novo dele. Mas sim, o Arroto alto pra caralho, essas coisas. Eles eram os adolescentes rebeldes da época, a gente era as crianças, e eles eram adolescentes que, assim, a gente via
a adolescência deles começa a se aflorar. A gente via eles Você chegando estava doidão. assistindo eles, né? Enquanto a gente brincava de E é legal comandos que de eu acho ação, que de todo Playmobil mundo e tem tal. essa fase assim na construção da vida, entendeu? Sim. Pegar alguém como exemplo, Sim. alguém com uma figura. Caraca, isso é muito maneiro, esse cara é foda. Quando a gente É. cresce, a gente vê que a realidade não é tão cara, assim. Mas quando a gente é pequeno, Real. criança, a gente bota tudo no superlativo, Sim, né? sim. Viram heróis pra gente. É. Quando eu era moleque, o primeiro disco que eu tive de rock and roll foi um maluco que hoje eu sei que ele era o cracudo da época, tá ligado? Sim. Ele mas pegou, é. aí, escute isso aqui, não precisa me devolver nunca mais. Tipo, é o jeito mais inusitado de dar algo pra alguém. Escute isso aqui, não precisa me devolver nunca mais. 4 estação da Legião Urbana, mano. Aí, tipo assim, sabe, botei lá, pá, parece cocaína, mas é só tristeza. A primeira música do álbum, tá ligado? Aí tu tipo assim, que é isso, cocaína? Tá ligado? Aí começa mó atmosfera, mas assim, acho que depois que a gente fica adulto, que a gente olha pra trás e vê que não era tão glamour assim, mas a gente enxergava com glamour da peste, né, cara? O sentido dessa frase era completamente... A gente ouvia isso e... Nossa, cocaína, mas é só tristeza. E aí passava... Ok, tá bom, beleza. A gente não sabia o que era Sim, a coisa direito. o dano real das coisas e tudo mais. E aí, pô, a gente acompanhou a adolescência desses irmãos, André e Alan, e a gente viu eles... Hoje a gente entende por quê, que às vezes eles chegavam de olhos vermelhos, lentos, cansados, em pleno meio-dia. Pô, caramba, o que né? A gente pensava que era cigarro. Nossa, tá vendo o que o cigarro faz com um jovem desse? Não era. E aí, cara, a gente via eles com as primeiras namoradas, né? Enfim, o Bruno tinha uma Olha era lá, janela hein? privilegiada ali. Então eles eram... Pô, ele foi no Rock in Rio, do Guns N' Roses, em 91. Ele apareceu na televisão, sacou? Rodando a Rock in camisa, Rio, era no Rock in ele, rodando a Rio. camisa na Paradise City. E o Axl Rose tava no auge na época, porra. E ele era fã do Axl Rose, a gente escutava ele com o som alto, escutando Guns N' Roses na varanda dele, sacou? Então, cara, a gente era educado musicalmente com a jukebox que tocava no boteco, tocava The Fevers pra caralho, aí depois era a fase do Raul Seixas pra caralho. Tu lembra disso? Aham. E o André tocando Guns N' Roses e outras coisas mais, assim. E numa época que, novamente, é diferente de hoje. Porque, assim, a geração de hoje não mensura o que era isso. Por quê? Porque a gente tem um Deezer, Spotify, YouTube, Google, que Sim. você pesquisa qualquer coisa que você tenha Sim. na mão. E lá a gente não tinha acesso a qualquer música, a qualquer disco. Era escasso, Entendeu? né? E a gente compartilhava. Eu quero essa música, eu não tenho. Eu não escuto na rádio, eu não tenho fita, eu não tenho CD. Eu tô Como escutando. que Aí eu tu faço? parava assim só pra ficar escutando o que tava tocando no vizinho. Entendeu? É. Era tipo um show que você parava e ficava escutando. E você fazia silêncio pra escutar a música, sim. Você baixava a televisão, abaixar, entendeu? Enquanto isso, hoje a gente é muito múltiplo, né? Tá rolando música aqui, assistindo um filme e depois no TikTok, tudo junto. É. Então acho que a gente perdeu um pouco, né, também. Mudou. A gente, geração, vou chamar de milênio, vou chamar de velho mesmo. Cara, a gente Old school, é bonito. A gente old school é o chique dizer. chique, agora. A forma fofa de dizer. É. O old school, cara, a gente criou essas transições de uma maneira muito devagar. Só que a coisa começou a escalar muito rápido, da internet para, assim, do digital para a internet mais rápida, para outra internet muito mais rápida, para o WhatsApp, rede social e o computador quântico e o caralho. Foi muito assim, muito rápido. A gente foi um pouco mais devagar, deu tempo de digerir diversas Sim. tecnologias, 10 anos de cada vez, caralho. Entendeu? É a diferença. Hoje, a galera muito jovem não tá tendo muito tempo de ficar Sim. se prendendo, se especializando numa tecnologia O só. próprio assim, celular, tu sabe? troca de celular todo ano porque a tecnologia muda. Mal tu acabou de pagar a parcela, já veio um mais avançado ainda que não deu nem tempo. Imagina, né? Não dá tempo. E então o hábito da galera mudou com essa parada. Inclusive o hábito de ouvir música e tal. Eu escutava a música do vizinho, aprendia com isso e brincava em cima disso. Eu lembro que você tinha um microsystem e aí
ele tinha conseguido gravar You Could Be Mine. Caraca, rock do diabo, mano. You Could Be Mine, do Exterminador do Futuro, Guns N' Roses. Que isso, era muito criminoso isso. Era você vai morrer, entendeu? Tipo, isso é muito pecado. Ainda mais que ele fala isso porque Muito a gente perigoso. teve uma formação religiosa mais conservadora, entendeu? Então que tinha um pouco dessa barreira que Sim. não, certas coisas pode, certas coisas não pode. Então sempre teve um pouco do, não, isso é bem proibido, isso pode, não pode, entendeu? Isso é mais devasso, não é? E isso acho que dá mais apego ainda a essa, por ser proibido, Amor né? proibido, amor dobrado, É. cara, sacou? E aí, pô, os caras... Aí um dia a gente pegava as raquetes, eu botei uma camisa aqui assim, não podia ter cabelo grande, botei a camisa, pá, a gente ficou brincando de rock, de rock. A gente foi lá pro quintal de trás, assim, cada um com uma raquete, que era uma guitarra, cabo de vassoura no pedestal de microfone. A gente tava lá, botou altão, pararorá, a gente lá brincando. Pararorá, pararorá, aí eu olho pra cima. Quando eu olho pra cima, tá o Alan vendo da varanda assim, ó. O Alan, que era irmão do André. Indo pra caralho. Aí daqui a pouco, quando eu olho pra ele, eu travei de timidez, cara. Eu parei assim. Caraca. Fiquei parado, eu olhei pro ele, não sei se você não lembra disso, não. Aí o Alan, calhou do André tá chegando no quintal. Aí o Alan, caralho, você tinha que ver, cara. Eles estavam brincando de rock, assim, tipo uma banda. O Ronald era o Axl Rose. e, cara, era inspiração dos vizinhos. A gente queria ser eles quando crescer. Fazer as merdas que eles faziam quando crescesse, sacou? A influência da vizinhança na época era muito presente. Era muito presente. Mas a música sempre estava lá. Olha Sim, lá. Sempre tinha sim, música no sim. meio de tudo. A música foi uma linha pra você chegar até aqui hoje, né, cara? Esse papo aqui é baseado em toda a atmosfera musical que você vivenciou, né? A vivência constrói ela constrói um caminho. Se você prestar atenção na sua vivência, no caso da música, né? A vivência é muito importante na música. E nessa sua formação, Ronald, acho que a gente tem que pelo menos dar um crédito aí. Você falou do seu ídolo, dos seus ídolos, né? Bozo, o André e outras pessoas. Mas Cara, você teve o seu fã número 1 e seu maior apoiador, né? Que foi seu pai. Não é isso? o meu pai, cara, ele não teria como eu viver. Ele me ajudou em momentos cruciais, sabe? PH, Paulo César. PH, saudoso PH. Ele era um fã número 1, sem dúvida, sem dúvida. Ele me ajudou muito, assim, em momentos que eu realmente precisava de ajuda para poder viver de música, entendeu? Sem a ajuda dele, talvez eu não teria conseguido, seria muito E ele difícil. fechava com você em todos os rolês, né? Se fosse pra viajar, pra não sei pra onde, Ele me levava ia pra E não viagem, cobrava pra outros estados. Um Abraçava legal sua carreira, né? Sim, sim. Cara, meu pai era pagodeiro. Quando eu tinha 15 anos, ele gostava do Raça Negra, botava aquelas fitas Raça Negra, todos aqueles pagodes dos anos 90 que hoje são clássicos. Eu era uma criança imatura, não sabia apreciar essas paradas, então era só rock, tinha que ser rock, de preferência americano. E aí meu pai falava pra mim, cara, pô, cara, tudo bem, você não gosta de pagode, mas presta atenção na letra, cara. O que foi que aconteceu com nosso amor dentro de mim? Isso virou memória afetiva depois. Mas as letras, ele fala, pô, cara, presta atenção, que letra bonita, cara. Pô, olha só, abre a tua mente e tal. Meu pai sempre incentivou isso. E depois, cara, quando ele teve a oportunidade de me apoiar no meu trabalho, ele virou roqueiro. Na verdade, ele nunca deixou de ser. Mas ele aflorou o rock de uma forma que ele... Ele quis viver isso junto com você. É. Ele comprou camisas de bandas, escutou Parece que reviveu algumas paradas, porque ele sempre gostou de Roberto Carlos. O rock dele era Jovem Guarda, Beatles e tal, Pink Floyd. Só que ele deixou isso muito guardado durante a época do pagode. Eu nem sabia que ele gostava mesmo dessas coisas.
era assim, em relação, eu pensava que ele gostava muito mais de pagode, entendeu? E depois eu descobri, cara, que ele era um roqueiro nato, assim. Ele conhecia Deep Purple, conhecia Led Zeppelin, conhecia as coisas todas e me pedia, não, toca Led Zeppelin, toca Pink Floyd, toca Eric Clapton, pô, toca aí e tal. Pra me apoiar, saca? E ele gostava mesmo. Ele se permitiu conhecer mais ainda o rock por minha causa, quer dizer, pra me apoiar no meu trabalho, entendeu? E isso dá pra perceber o seguinte, né? PH eterno, PH eterno. Ele já se foi, já? Já se foi. Sim. E isso fala muito a questão paternal também, tipo assim, cara, de se doar, né? E também a questão social de que pessoas se perdem no caminho de coisas que elas gostam por uma bolha, talvez. Porque assim, imagina tanto rolê de rock que ele deve ter curtido, mas naquele momento ali, tipo o lance do samba, do pagode, pelas bolhas sociais, as pessoas, e às vezes ele tem uma comunicação muito maior com outra coisa, tá ligado? Então assim, eu já escutei desde black metal a bossa nova. Hoje eu escuto alguma coisa de rap, de trap, pra mim entender uma posição social desse diálogo, entendeu? Sim. E eu acho que no final de tudo, cara, todo mundo tá tentando mostrar uma perspectiva da existência, tá ligado? E é onde que a gente... Caraca... Que? Pensei que... E a perspectiva de cada um, assim, de falar um pouco da sua existência, da sua passagem, por mais que seja através de um artista. Eu não escrevo, mas, caraca, essa música aqui fala um pouco de mim, da minha perspectiva. E você que faz cover, também deve entender isso de cima do palco, tocando música de alguém, pra alguém, e você só sendo ali o cara que tá transmitindo aquilo, né, cara? Qual é a análise disso aí pela referência paternal, da transição do seu pai, e o que você faz hoje em cima do palco? Tem algum resgate de emoção nas pessoas? Tem. Desde pequeno, quando eu era muito pequeno, eu pensava que eu era o Roberto Carlos. Eu era o Roberto Carlos, sabe? E eu me comportava como se eu fosse o Roberto Carlos, só que eu tinha 4 Roberto anos. Carlos não, né? Não. Andava não puxando sei, a perna sei. também? Eu não sabia. Não, na época... Era meio... Eu tinha 4 anos, então eu sabia as músicas, a letra das músicas como uma criança de 4 anos. Né? E eu... essa coisa de fazer show, eu fazia, entre as shows pra minha família, do Roberto Carlos. Eu botava a família inteira pra sentar assim na frente, com a lanterna ligada. A questão da criação artística que você sempre foi. Então assim, desde pequeno eu já gostava dessa coisa do que a música fazia, né? Eu não sabia que era a música em si, mas eu sabia que era legal cantar essas coisas para um público e o público gostar, né? Isso acabou sendo levado para frente. Quando eu fui um adolescente muito tímido, extremamente tímido, completamente tímido. Eu só não te dou outra, sacou? Isso também é um dos seus ídolos. Eu era patologicamente tímido. E a música herói. E ainda fazia rapidinho, completamente tímido. O Gurava aí fazia algumas atrapalhadas, até tipo Chaves. Tipo, a gente tava brincando uma vez com bexiga, bola de encher, né? Tipo de vôlei, batendo pá. Aí a bola cai na água. Aí ele pega a bola pra secar na água. O que eu fiz pra secar? Aí uma parede de chapisca, ele, calma aí, que eu vou secar. Vou secar. Pô! Aí a gente ficou olhando. As Chaves, tinha que ser o Chaves. Aí continua da sua timidez, vai Chaves. Eu era extremamente tímido e a música foi uma forma que eu encontrei de me expressar melhor, pô, cara, todo adolescente quer ter o seu lugar, né? Seu lugarzinho ao sol lá e tal. E aí a música me deu essa parada. Eu fazia uma parada que ninguém ao meu redor fazia e era uma coisa que eu gostava muito, então isso me ajudou a trabalhar a timidez. Então foi como ela participou na adolescência. Foi sua salvação um pouquinho, né? Tipo, de si. Então numa infância totalmente... Tem mais Ballantines aí ou acabou? Numa infância
bastante lúdica com respeito à música, em que eu era o Roberto Carlos, depois eu virei o Paulo Ricardo, depois eu virei o... Sabe, eu era os artistas que eu gostava. E na adolescência, a música era uma forma de... Você quer dividir, cara? Não, pode. A música era uma forma de me encontrar, né? Encontrar a minha identidade, sendo um garoto extremamente tímido. Em algum momento, eu quis fazer disso um meio de vida. Assim, pô, eu quero fazer isso o resto da minha vida, né? Então, na hora da vida adulta, na escola de música Vila Lobos, é que eu tive esse aprendizado de entender a música como uma profissão, como qualquer outra, com a mesma responsabilidade. É lúdico, é bonito, tudo bem, tá, mas olha, tem uma outra parte que é isso, isso e aquilo. E, cara, você faz por amor. Você faz por amor. Porque senão você escolheria trabalhar num banco, numa coisa que dê dinheiro, uma coisa que seja melhor aproveitada, entendeu? Você só entra na música, cara, se você entrou na música, nunca foi assim, eu virei músico por quê? Por falta de opção. Não. não. Entendeu? Tu entra porque tu é maluco. Me chamaram, vamos fazer um show e agora eu sou sucesso. Não, né? Tu entra porque tu ama muito. Tu ama muito, sabe? A música em mim é tipo não posso dizer assim, mas é como se fosse um hiperfoco. Eu tava sempre ligado, sempre tinha uma rádio ligada, sabe, na minha cabeça. Aquela coisa do Rock in Rio de Playmobil que a gente fazia, que a gente brincava e tal. Eu nasci numa época em que a música era uma coisa muito como o ar que você respira. Ela não era glamourizada, pelo menos na nossa infância. Ela não era algo tipo futebol que você pensava assim, cara, você é rico, famoso. Sabe? Nos anos 80 não, nos anos 90 sim. Nos anos 90 você já tinha isso. Mas você... Mas também depende, né? Um pagodeiro, não rock and roll tanto, né? Não, eu digo assim, na nossa referência a nossa maturidade para entender o que é fazer sucesso, que a música poderia te dar sucesso. Sim. Assim, até a gente entender isso, teve muito tempo com o lúdico, né? A música estava em todo lugar e a gente não percebia. Hoje que a gente lembra e trata isso como uma memória afetiva, mas antigamente era uma coisa normal. Era normal tu ter uma música boa pra caramba. Nos anos 80 as músicas eram... não tô dizendo que é melhor do que hoje. Não importa, não é isso não. Não é isso que eu quero dizer. Mas as músicas dos anos 80 eram muito criativas. Melhores que hoje. Eu não vou dizer se é melhor ou não, mas eu sei que eu escuto anos 80, não escuto hoje, a música de hoje, grande parte da música de hoje, assim. Porque eu já escutei o que tá tocando hoje, a gente já escutou 300 vezes nos anos 80, inclusive sampleado, fazendo, né? Então, por que eu tô falando isso mesmo? Cara, a música tava, na minha vida, a música tava como uma mosquinha que não saía, aquele mosquitinho, entendeu? E hoje, cara? Tu tá com quantos projetos? Porque assim, a música sempre esteve na tua vida, né? E tu tá fazendo um trampo hoje. Quantos projetos, o que você tá fazendo, até pro pessoal que não te conhece ainda, entender aonde que isso deságua. Tá, então, hoje eu dou aulas de música, eu toco... Dar aula é trabalho. Fazer show não é trabalho, dar aula é trabalho. Não, fazer show não é trabalho não. E Ronald, você é músico profissional mesmo, né? Com carteirinha da Ordem dos Músicos do Brasil? Eu já não pago há muitos anos essa porra. Não, mas você se apresenta como músico profissional, tem que pagar, não? Não. E você falava que, Não, na época sim, mas cara, é porque tem uma questão na Ordem dos Músicos aí que grande parte eu não sei e outra parte é tipo assim, não serve pra porra nenhuma. Eita, ó, isso é polêmica, hein? Não serve pra porra nenhuma. Eu posso estar enganado. Não serve pra porra nenhuma? Não serve pra nada, não serve pra nada. Hoje não serve pra nada, não te dá benefício algum. É só você pagar pra ter... Eu tô desinformado, tá? Eu parei de pagar porque, cara, eu não ganhava o que eu tinha que pagar anualmente, eu não conseguia... Enfim, tava engordando o bolso de alguém. Entendeu? E não era o meu. Então... Mas ainda existem lugares que exigem carteira da Ordem dos Músicos, mas não são os lugares onde eu trabalho.
Posso perguntar Enfim. uma curiosidade? Mas se tiver que tirar de novo, eu tiro essa porra. É fácil, a prova é mole. É, Beleza. a curiosidade Já dá pra é que provar só- que eu sou... Posso provar que eu sou músico, entendeu? Mas fala. Não, só da construção, porque tem umas curiosidades ainda no meio, antes de chegar nessa parte aí, que a gente vai chegar, que o Ronald, músico profissional, mas ele começou como autodidata e depois foi para Escola de Música Villa-Lobos, né? Foi. Onde você começou a ter contato com os músicos, onde teve o seu grande mestre na música, né? Sim. Rodolfo sim. Miguel. Foi, Rodolfo Miguel. E onde você conheceu, onde você formou também a sua primeira banda, né? Onde inclusive você ganharam o Festival Villa-Lobos, né? Com a música Festivila. Nuvem Ácida. Vagando pelo ar, o nome da Milton música. e com a Drena também, que É. compunham a banda. Não é Foi isso? assim, Fala é. um pouquinho, resume um pouquinho dessa história aí, conta pra galera conhecer também Tá, esse início também, então. Villa-Lobos, a Drena também, que tem uma banda de sucesso no É, underground carioca sim. também, que é a banda Drena, entendeu? Então, na Vila Lobos tinha uma matéria chamada Prática de Conjunto. E no final você tinha um evento. Tinha 2 eventos. Um era a Musicom, que era as bandas tocarem, né, se inscreverem para tocarem no evento para tocar, né? E tinha o Festivila, que era você botar sua canção autoral para participar de um festival. Você toca ela ao vivo, depois você concorre, né? É analisado em vários quesitos: performance, execução, música, afinação, uma porrada de coisa. Então tem incentivos. A gente foi uma das não vou dizer uma das primeiras, mas foi assim, onde começou a borbulhar essa coisa de tocar rock no Vila Lobos. Porque antes era uma coisa muito voltada mais para música brasileira, música de câmara, música de concerto, música clássica e tal. E eu lembro dessa apresentação, como ele falou, pessoal tocando violino, tocando aqueles instrumentos clássicos, e eles chegaram com rock and roll, tocando autoral, Nuvem Ácida, foda a vibe, a música, tocando, quebrando tudo dentro lá da Tu não sala. tem esse vídeo ainda não, né, cara? Do Vila Lobos, e o rock and roll quebrando, e ganharam. No meio do clássico lá, eles ganharam com rock and roll. A gente ganhou o júri popular, prêmio de júri popular, melhor música. Foi muito bacana, porque foi revolucionário, sacou? Depois dali a galera também começou a fazer show de rock E pra também caramba fala no da Vila Lobos. rapaziada que participava com você, o Milton, a Adrena também, Sim, né? sim, porque era na escola estudava eu, Milton e Drena fazendo cursos diferentes lá dentro, né? Matérias diferentes, que cada um entrou em ocasiões diferentes. Que aí, só pra linkar, né? A Adrena hoje tem a banda, né? Sim, tem a Conhecida. banda dela, né, que é a Drena, que é a carreira solo dela. Poxa, tem uma carreira super consolidada, várias músicas no Spotify, tem uma base de fãs, viaja o Brasil todo tocando todo ano, enfim. Tem uma carreira super consolidada. Começou lá no Vila Lobos, entendeu? Era os 3 tocando junto. Era eu, Milton e Drena, e o Marco Antônio, que era o guitarrista, tudo aluno do Vila Lobos, cara. E o Leandro, que era um cara que vinha do teatro, então ele tinha muita articulação com o público e gostava de cantar e tal. E o Leandro lançou um viral com a filha dele cantando Roberto Carlos, assim, quanto é mais? 10 anos atrás, entendeu? Antes do Instagram. Mais uns 15 Foi um ou dos, mais anos atrás. um dos primeiros virais do YouTube que o Leandro viralizou com a filha dele cantando Roberto Carlos, a filha dele pequenininha, ele cantando. Hoje ele faz um negócio completamente diferente, mas na época, cara, era uma espécie de malhação da música, sacou? Era era um lugar onde você tinha o seu Subverteu sonho, o Vila né? Lobos, vocês, né? A gente tocou o puteiro lá, cara, assim, Até no porque melhor Vila Lobos sentido da palavra. muito mais clássico, muito mais, né? Na época era. hoje eu não tenho ideia de como é que tá. Não tenho ideia realmente. Mas na época era muito voltado para música clássica, música brasileira. E dá para entender, porque, pô, escola Sim, de música Vila sim. Lobos. Sim. Então nada mais natural que a prioridade seja a música brasileira. Eu, na época, não tinha maturidade suficiente para apreciar a música brasileira com o tesão que eu aprecio hoje, com 44. Mas lá tinha espaço pro rock and roll, sim. Tinha uma galera que... Pô, aí, o João Alexandre, aquele professor cabeludo grandão, por que você juntou com rock and roll, cara? Vai botar
fogo naquilo ali. Pô, tô cansado de tocar essas coisas assim levinho e tal. Pô, vamos botar fogo naquilo ali, cara. E você aprendia, o professor tinha a liberdade de dar o pitaco dele, sabe? Não tinha um conteúdo programático muito obrigatório. Então tinha espaço para ele chegar para você e falar, cara, você tem que pensar na performance. Tá, você toca pra caramba, você toca bem, legal, beleza, eu quero ver você assim, ó, com a guitarra esfregando na cara da pessoa. É isso, rock and roll é isso. Pô, cara, qual é a escola que vai te ensinar isso hoje? Sacou? Hoje tem. Né? Tem escola que te ensina dessa forma. Tem escolas que focam em formar músicos para entrar numa banda. Não tem, o Vila Lobos era mais assim. Você tem que fazer uma matéria que vai aprender teoria musical. Aí num outro dia você vai aprender canto coral. Outro você vai aprender história da música. Aí outro você vai ter... Daqui a 6 meses você vai poder escolher um instrumento. Eles sempre te incentivavam um instrumento sinfônico, lógico, né? Que, na verdade, era onde dava dinheiro. É onde se você conseguisse um concurso para entrar para uma orquestra, você ganhava uma grana, sabe? Então, eles valorizavam muito isso. Aí daqui a pouco chega uma geração 99 para 2000 que começou a querer tocar rock lá, querer tocar Steve Vai lá, Joe Satriani, Led Zeppelin, Deep Purple, sabe? Sim, talvez até também porque, olhando pela história do nosso país, com o plano real, acho que também a galera teve a condição de comprar uma guitarra, um pedal, uma caixa, porque antes disso era mais complicado, né? Pela questão da questão financeira, né? Os importados não chegavam nessa mesma condição. Instrumentos musicais, a maioria deles, os bons, né? Os que estavam lá com os caras bons, eram importados. Então acho que tem um pouco disso para desembocar no final dos anos 90 com a rapaziada tendo essa habilidade com material. E não com o violão clássico que era produzido aqui no Brasil. Cara, eu nos anos 80 eu não tinha consciência de o que era um negócio importado ou não e tal. Então eu só comecei a ter contato com o instrumento a partir dos anos 90, um instrumento meu mesmo. Então, realmente, era bem complicado na época você entender o que era o valor de uma parada, porque tinha o RV que cada dia aumentava mais, era bem difícil entender o que era dinheiro, né? O que era caro, o que era não tão caro assim. Era tudo muito flutuante, né? O real, ele deu essa sensação de estável, né? De estabilidade, sim. Ele deu uma bem drástica, até, pelo menos para mim, que sou uma pessoa que não tem conhecimento técnico dessas coisas. Mas eu senti uma oportunidade melhor de comprar um instrumento, entendeu? Sim, sem dúvida. Isso facilitou muita coisa, assim. Eu te confesso que eu acho que eu tive muita sorte de pegar o final das melhores fases de cada lugar que eu passei, sacou? Tava sempre do melhor pro final, do melhor pra mudança de pra pior, sacou? A Vila Lobos era assim. Depois, no meio do caminho, mudou completamente diferente. É porque a coisa é muito cíclica. Sim. Aquela geração de alunos vai todo mundo pra fora, uns vão viver de música, outros não. E a outra geração depois começa tudo de novo, ensina tudo de novo. Então, acho que muda, né? E Ronald, você falando aí de todas essas questões até da rebeldia, mas todo Daniel San tem que ter seu Miyagi, né? Eu sei que se fosse alguns dias antes essa gravação, ele ia ver você falando um pouco dele, entendeu? Dando os créditos a ele, mas eu acho que a memória permanece, entendeu? Então fala um pouquinho do seu Miyagi, só pra gente também deixar a memória dele viva, né? Que eu acho muito interessante. Cara, eu fui autodidata até os 18. E aí eu tive meu primeiro e único professor de guitarra, que foi o Randolph Miguel. Era um cara assim... Eu idealizava um professor como um cara que ia dizer o que você quer ouvir, né? Porque eu me esforçava muito, eu sou bom, eu tenho 18 anos. E engraçado que ele me dava uns cortes. A primeira coisa que eu fui perguntar, adolescente é assim. Chega,
professor, a microafinação dessa guitarra aqui, não sei o que, é legal. Eu não sei, eu não gosto dessa porra. Não gosto desse negócio de microafinação. Como assim? Não gosto de microafinação? É tipo assim, microafinação é tipo um PlayStation 5. Né? Pra quem gosta de videogame. Pô, mas não sei o que. Não, isso não me interessa, não. Aí começou a citar os guitarristas que eu gostava. Não, porque se for assim, cara, Joe Satriani, Steve Vai, os caras pisam no pedal, o pedal faz o efeito todo pra eles, pô. Aí eu fiquei puto, né? Porque eu era fã de Steve Vai e Joe Satriani e falava, mas eu gosto. Ele, gosto é igual bunda, cara, cada um tem a sua. Então era assim. Na sola. Só corte. Pô, vamos lá. Mas no fundo eu pensava assim, cara, esse cara tem alguma coisa pra me ensinar. Se ele falar com tanta certeza. E ele falava uma parada assim, lição número 1 do músico. No primeiro dia de aula, ele chegou, olha, pessoal. Hoje eu estou organizando os horários e tal, mas a primeira coisa, página 1, tá, da lição musical é: músico tem que ser humilde. Entendeu? Isso aí, cara, é página 1. Na verdade é da vida, né, cara? Mas na música tem essa questão do glamour, do ego. O músico tem muito ego, sim. Então tem que reforçar. O músico tem que ser humilde. Sacou? E foi uma parada que ele levou pra vida toda, sabe? E me ensinou essa parada a levar na música. Então era um cara que não me ensinou só guitarra. Ele me ensinou que a música era muito mais do que a guitarra, porque senão ia ficar só naquele pontinho lá. Sim. Da coisa, sacou? E por meio de esporros e frases polêmicas, ele me mostrou que, cara, a música era muito mais do que isso, cara. Você tem que experimentar mais do que isso. E ele me estimulou uma parada que eu já gostava e não sabia, mas eu queria saber mais e mais. Então ele sempre despertou a minha curiosidade. E então ele não me ensinou só guitarra, ele me ensinou arranjo, me ensinou harmonia, uma porrada de coisa técnica da música em 4 anos de Vila Lobos, que foi tipo uma espécie de poupança, de investimento mesmo, sabe? Um cofre. Um cofre intelectual. Exato. Que eu levei para a vida toda e até hoje me ajuda os conselhos e os ensinamentos dele, entendeu? Ele nos deixou, né, nesse mês de junho. Eu só não sei a data certa, porque eu estava doente na época e quiseram me poupar. Tentaram me contar a notícia, mas viram que eu estava um pouco inacessível na época. Então não me contaram, mas faz tipo assim, faz uma semana ou uns 10 dias que ele morreu, entendeu? Ele teve uma complicação ao fazer uma cirurgia, que ele tinha me falado que ia fazer essa cirurgia. Quando ele foi fazer, aí o cara foi embora. Quando eu fiquei bom, um dia antes do meu aniversário, eu soube que ele tinha morrido, aí comecei a chorar pra caralho. Lembrei uma porrada de coisa. Cara, assim, professor, o cara que tem a habilidade de ensinar uma coisa valiosa a alguém, esse cara é um herói. Ele é perpétuo, né? É um herói. Se ele consegue transmitir, ele vive em outro através do conhecimento. Cara, é você fazer isso, cara, é por paixão. Porque você tem que ver muito mais profundamente, além da questão do dia a dia de ser professor. Você tem um propósito, sabe? Ninguém escolhe ser professor da rede pública, por exemplo, porque não foi falta de opção. Não, tu escolhe por paixão, cara. Tu faz um concurso, sacou? Tu vira funcionário público, tu faz um negócio. Tu estuda muito. Tu vai para uma professor. escola e geralmente tu vai começar de baixo, vai começar numa escola que é mais desafiadora, longe de onde você mora, enfim. E escola pública a gente sabe que tem realidades bem delicadas, sabe? É perigoso ser professor hoje. Você dá uma nota, você dá um esporro em alguém, como eu tomei uns esporros no Vila Lobos, não me matou hoje, me fez sobreviver. Hoje é mais complicado. Então, ele me mostrou essa coisa da paixão de ser professor, no caso de música, mas me fez olhar para outras coisas além da música também. Enfim, cara, eu só tenho a agradecer tudo que ele me passou. É um cara que me ajudou a querer passar a outras pessoas também essa consciência. Sim. Entendeu? E isso é muito bonito, cara. É grandioso
tanto da parte dele quanto da sua, de receber isso e de alguma maneira passar, né? Então, Randolfo Miguel Eterno, né? É isso aí. Olha só, Já tocou os violinos aí de fundo? falar de tocar violino, você também já fez arranjo também tocando de fundo para várias peças de teatros, né? Também fez, produziu música para teatro, né? Inclusive, você fez uma peça onde o Darlan Cunha, né? Que era o Laranjinha do Cidade de Deus, fazia essa peça na época mesmo do Cidade de Deus. Quando o Cidade de Deus estava sendo lançado, ele fazia essa peça e o Ronald tocava, né? Que foi um dos seus primeiros trabalhos no teatro, né? Era uma peça musical infantil e ele era o protagonista, o Darlan Laranjinha, Cunha. o Darlan Cunha. E aí ele era pequenininho, cara, ele tava ainda terminando de gravar o Cidade de Deus. Ia ser lançado Cidade de Deus ainda. Ia ser lançado ainda. E ele tava me falando, assim, eu andando, conversando com ele, falando, não, eu tô gravando Cidade de Deus. Eu sabia que ia rolar um filme chamado Cidade de Deus, mas era tudo que eu sabia. E ele falou, não, tô terminando de gravar, junto com fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê. Eu não conhecia ninguém. E ele era protagonista dessa peça. Eu fazia parte da banda, era banda ao vivo, rock and roll, maneiro pra caramba. A gente tocava com figurino, fazia parte do contexto lá. Não atuava, mas tocava. Meses depois, lançou Cidade de Deus, depois Cidade dos Homens. Voou. E o cara voou e a gente nunca mais se falou. Mas, às vezes eu me sinto meio Forrest Gump da música, cara. Mas você é. Né? Eu Você sempre passa um artista assim. Você Faz um pouco dessa análise, Bruno. Você é. Tipo, ó, Darlan Cunha, Cidade de Deus. Depois, nada mais, nada menos que o cara é músico, cantor, guitarrista de quê? Do programa da Xuxa. Preferia Bozo, mas se tornou músico do programa da Xuxa. Pô, 2 temporadas, cara, né, que você participou. Foram 4. 4? 4 temporadas. 4? Caraca. 4 temporadas. Aí conta então, não, a da Xuxa agora tem que se redimir com a Xuxa. Conta essa história aí. Que Xuxa, eu te amo, bastidor. eu te amo, 4 Xuxa. temporadas é bastidor pra caramba, hein, pra contar. Cara, tudo começou assim. Um amigo meu, Silvio Bananada, Silvio Charles, um baterista sensacional. Ele é muito desse métier do meio artístico, porque ele errou de artistas grandes, ou às vezes toca com artistas grandes e tal, diretor de palco, então ele tá sempre inserido. E aí ele entrou na banda do Dancing Brasil, na época. Um dia ele me liga e fala, aí, Ronald, seguinte, irmão, aí, tô te indicando pra uma parada, hein, pra tu cantar e tocar guitarra no programa da Xuxa, moleque. Aí, ó, vou falar com o cara, tu topa? Eu... Tá bom, cara, vamos, claro que sim, vamos lá. Fala mas, aí, tipo, pegadinha do malandro. Valeu, vai me indicar, tá bom, valeu que os caras vão querer, valeu. E foi, cara. Daqui a pouco me liga o Dunga na maior humildade, assim, Mas quem cara, é o Dunga? Fala quem é o Dunga. O Dunga é o cara que foi baixista do Lulu Santos por muitos anos, da banda do Lulu Santos, nos anos 90, aquele auge do Meme e eu e Meme, aquele disco dele, não sei nem se eu falei certo, mas era o disco que tem as músicas da Malhação e tal. Dali pra frente... E você depois tocou com ele também? Não toquei, mas trabalhei junto com ele. E hoje ele toca no Ney Mato Grosso, ele, você falou? Ele é baixista da banda, até então é baixista da banda do Ney Mato Grosso. Há muitos anos já, na verdade. Não sei se ele continua, tem que ver. O Dunga. Beijo, Dunga, beijo. E ele me ligou na maior humilde, cara, assim, cara. É assim o esquema, pá, se você tiver afim, tá, pô, não, tô sim, claro, sabe, muito, muito tranquilamente. Imagina. Cara. E entrei pra parada, do nada, e ali me fez ver o programa de televisão como uma parada completamente diferente do que eu imaginava, sabe, era a Record, era o estúdio que era do Renato Aragão. Esse estúdio era onde o Renato Aragão gravava os Trapalhões e tudo. E depois vendeu, não sei o que, Globo saiu. E aí a Record pegou. Eu nunca vi o pessoal trabalhar com tanta paixão. Sabe? O pessoal da TV.
da TV. Independente da emissora, deu para entender que, cara, para um trabalho ser entregue numa emissora, seja ela qual for, é muita dedicação, muita responsabilidade. Porque o programa da Xuxa era ao vivo. Então, as guitarras, elas eram pré-gravadas, mas o vocal era ao vivo. Então, você não pode errar. Não pode errar, porque senão o Brasil inteiro vai ver você errando. Caraca, e você a vai estar responsa disso. derrubando, porque eu não contei, né? É o Não, Dance Brasil, é um programa de dança. Dance Brasil, que é os famosos, vários famosos que iam participar de um concurso De dança. de dança, entendeu? Né? E isso, o que eles dançavam? Não era uma música gravada, não. Era a banda que tocava e cantava. Então isso se conectava até mesmo com um concurso ali, entendeu? Sim, se Imagina ele eles errar, errando Não, se você erra, você derruba a banda. Aham. e derruba também Derruba os dançarinos mesmo. até. Os dançarinos, principalmente. Você prejudica pode- o candidato. o Você pode programa, ficar em no rede geral. nacional sendo a zebra da coisa. Caralho. Imagina a responsabilidade da coisa. E era realmente ao vivo. Era ao vivo. Os vocais, né? As bases eram pré-gravadas, lógico. A bateria era a Vera, né? E baixo cada um se escutava. Mas o vocal, cara, A Vera. era aquilo, a Vera. Então teve várias paradas, assim. Tem muita coisa pra contar, cara. Enfim, falando da Xuxa. Cara, todo mundo falava assim, que quem conhecia a Xuxa via ela como uma pessoa, tipo, cara, ela tem uma parada. Ela tem um negócio diferente. Entendeu? Você sente. Ela tem uma fragrância que ela gostava, que ela espalhava, a produção espalhava pelo ambiente todo, que era sinal de que ela estava chegando. A fragrância era maravilhosa, assim. Eu não sei qual é, não me pergunte que eu não vou saber. Mas eu sei que, tipo, a Xuxa vai chegar. A Xuxa vai chegar. Cara, assim, uma mulher alta, deste tamanho, sorridente, super simpática com todas as pessoas e altamente profissional. Tipo assim, ela não errava, ela sabia exatamente o que fazer. Ela tinha um teleprompter, tinha, mas tipo assim, ela sabia exatamente o que fazer. Você via, tipo, quantos anos de programa, né, show da Xuxa, Xuxa Park e tudo, que ela tinha na bagagem. Ela chegava lá, cara, ela tipo parecia que ela tava brincando, sabe? E tudo isso com uma humildade que não é tão raro, sabe? Que nem todos os participantes tinham, por exemplo, sabe? Às vezes os participantes eram mais cheios do que a própria Xuxa. E a Xuxa tava lá falando com todo mundo, saca? É muito interessante. Quando você vê, assim, a pessoa fala, caralho, tu existe, mano. Pô. E sim, eu era do time do Bozo. Mas parada maneira que acontecia, rolava tipo, não um batizado, mas a galera te zoava, né? No programa lá. Eu era novato. Então, pô, Ronald Salles. Ronald. Tinha a Thalita Real, que era uma das cantoras, já veterana. Ela veterana. Ela espalhou um boato de que... vou te marcar. Marca. Ela espalhou um boato que o nome era Ronaldo. que eu deixei escapar. Eu sabia que eu odiava que as pessoas me chamassem de Ronaldo. Não, meu nome não é Ronaldo. Não é um nome artístico, porra. Minha mãe me registrou como Ronald Salles, porque o Ronald Reagan era o presidente na época, porra. Meu nome é Ronald mesmo. Às vezes eu vejo um telemarketing. Alô, senhor Ronaldo? É Ronald. E eu penso assim, parente, porra. Mas voltando, o Juno, que era um dos apresentadores e marido da Xuxa, né? Isso. Aí ele, no primeiro programa, me mete essa, assim. Não foi isso. Foi a Xuxa olhando no teleprompter. Do teleprompter. Do teleprompter. Do Dodge. Assim, agradecemos e tal aos novos integrantes da banda, não sei o que. Ronald Salles. Isso no primeiro programa. Mas o Juno também errou ou foi só a Xuxa? Ele errou também. Porque acho que
Eu tava cantando Aerosmith. Era Crazy. Caralho, Crazy, cara. Com aquela lourinha do Rouge, eu esqueci o nome dela. E esse material tem no YouTube, né? Se a galera pesquisar, tem no YouTube. Se procurar, tem sim. A mina do Rouge era uma das participantes. A líder, a lourinha, né? Cantora, acho que era a cantora principal. E aí era Crazy, uma música difícil pra caramba, ao vivo, afinação normal. Crazy, yeah, uma emoção. Aí me veio o Juno. Muito bem, galera, interessantíssimo. Olha só essa apresentação da voz do Ronaldo Salles. Novamente. Aí a banda só assim, olhando pra mim. Acho que falaram. Eu não lembro se falaram no ponto dele, cara. Depois, eu não lembro se ele corrigiu ou não. Mas sei que na hora foi muito legal a apresentação. E, poxa, o vocal mais que luxuoso do Ronaldo Salles. Aí depois ele veio falar comigo. Cara, desculpa, eu chamei de Ronaldo, cara. Relaxa, não é a primeira vez. Tudo bem. Telefonista já me irrita. Mas isso foi uma espécie de batizado, cara, da galera do programa. Começou a espalhar o burburinho que era Ronaldo. Eu falei, pô, não, é Ronald, ô Thalita. O nome é Ronald, é de batismo, nem batismo, cara. Não batizei, não pra ir, não nisso. Mas era o meu nome de registro, pô. Mas deixaram escapar que era Ronaldo e falaram ao vivo Ronaldo Salles. Caraca. E tá vendo, ó, você que for no show dele aí, quer irritar ele, chama ele de Ronald, que ele já, ó... Não, Ronaldo. Ronaldo, cara. É porque a gente chama de Ronald. E foi lá também que você conheceu um parceiro de outros trabalhos, o Milton Guedes, né? Foi. Milton, cara. Foi... Era um timaço, cara, porque... Era assim, eu era o mascotinho, eu era o mais assim, novato da coisa, porque, pô, você tinha gente que, a Thalita mesmo, ela era cantora mirim em programa de infantil, ela já conhecia a Xuxa há muitos anos, já tinha feito vários programas, gravado disco, foi no Jô, sabe? Hoje é cantora da Broadway, cara, faz peça de teatro na Broadway, mora em Nova York. O Marcos Maia, que era o baixista da... Pô, já tinha tocado com a Anitta início de carreira, fui pro Japão com ela. Tocou com diversos artistas, foi o cara que me botou na Rosana, sabe? E depois vamos detalhar um pouquinho a gente fala sobre isso. Da deusa dos anos 80. A gente fala sobre isso. E, pô, o Silvio Charles, que era o Banana, que o cara que me botou, né, me indicou pra essa gig aí. Era um cara que tocava era hold do Lulu Santos, se tornou banda do Lulu Santos, percussionista do Lulu Santos por 10 anos. Então, pô, cara, tinha muita história. Junto com o Milton Guedes, acho que com Dunga também tocou, que era o diretor musical do programa. Cara, eu tava no meio de uma porrada de gigante da música e eu de novato lá. E tinha até sacou? uma profecia da sua tia aí em relação ao Milton Guedes, não tinha, que acabou se concretizando no trabalho? Da minha tia não, da minha mãe, né? Né? Cara, isso aqui é muito foda, porque a nossa mãe, né, Regina, ela falava pra mim, cara, você tem que estar se inserir no meio, cara. Olha só, esses caras ralaram pra caramba. Não vê esse garoto aí, o Milton Guedes? Milton Guedes, isso cara. Lá atrás. Isso, corta pra 1995, 94, por aí. O Milton Guedes tá direto no Xuxa Park, aí no programa da Xuxa, cara. Ele, pô, lançou uma música, estourou e tal. Você tem que fazer uma coisa igual. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com o cara 20 anos depois. Caraca. Entende? E, assim, tanto com a Xuxa quanto com o Milton Guedes. Com os dois, no mesmo tipo de programa, sabe? E de lá, o Miltinho, ele me conheceu lá. De lá foram indicações. Pô, cara, o que aconteceu que o filho dele quebrou o braço. O filho dele era o guitarra da banda. E aí ele quebrou o braço, precisou de um sub. Aí o Bananada me indicou. E aí o Miltinho falou, pô, cara, mas será que ele não é muito rock and roll, não? Porque, assim, no Dancing eu cantei Nirvana, eu cantei Despacito, cantei Zeca Pagodinho, cantei
Como é que é o nome? Mulheres do Martim da Vila. Cantei várias paradas que não era rock, sabe? Carlos Gardel, Nelson Gonçalves. Mas na hora de pedir Green Day, Aerosmith, Nirvana, pô, cantei Smells Like Teen Spirit naquele programa, sabe? Tocando guitarra e tudo. Eu era conhecido por rock and roll. Aí o Milton chegou, pô, cara, mas será que não é muito rock and roll pro meu trabalho? Que a parada dele era mais pop. Ele, não, cara, vai lá que o cara entrega, garante e tal. Pô, fiz vários shows com ele, foi maravilhoso. Fizemos umas festas, inclusive, as coisas inusitadas. Não vamos cortar da Xuxa não, que Xuxa tem bastante coisa. Mas linkando, falando nos shows, você fez um show que quem tava tocando no show, uma das bandas era Jota Quest, dividiu o palco com Jota Quest. Como é que é isso? Fala aí essa história aí. A gente não tocou ao mesmo tempo, né? Mas era assim, foi o mesmo evento, logicamente. Jota Quest tocou e vocês. Um cara com condição, não faço a menor ideia quem seja. Ele fechou o... Tu quer uma água? Tu quer uma água? Quero sim, Pega cara. aí, Quero favor, sim. produção. Por favor, cara. Era uma festa particular em que o cara contratou a banda do Milton Guedes. Eu fui participar. E era uma festa de aniversário. O cara fechou um resort. Foi no sul. Cara, não lembro se foi no sul ou se foi no norte. Porque teve um show que foi em Fortaleza e outro foi em Floripa. Acho que foi Floripa. O cara fechou uma parte lá do resort para fazer o aniversário dele. Festa tudo do bom e do melhor, tudo melhor qualidade. E uma das bandas, a gente ia fazer a abertura. Era o Jota Quest. E detalhe, olha como é que é. Aí ele faz um vídeo lá pra mim. Aí ele bota 2 vídeos. Cara, aqui, tô aqui no evento aqui, trabalhando. Aí primeiro, olha quem tá aqui do lado do bar aqui, tomando aqui uma bebida. Aí mostra lá o Rogério. Era o Rogério Frauzeiro. aí depois, isso, né, olha quem tá tocando no mesmo palco. Aí filmou lá o Rogério. Aí eu falei, só isso, só. Você com o Jota Quest. Cara, foi muito maneiro, porque o Rogério Flauzino é um cara extremamente simpático, cara, atencioso. Toda a banda. Pô, convidaram pro camarim, chega aí, não, come aí, bebe aí, fica à vontade. Trocava ideia sobre equipamento, a gente podia andar no palco, eu filmei coisas do palco e tudo. O que foi muito legal foi o Flauzino me contar as histórias das músicas que eu gostava. Eu falei, pô, cara, obrigado por ter composto... Como é que é o nome da música? O que eu também não entendo. Ele falou que muitas músicas era a esposa dele que compunha. E aí eles trabalhavam em cima, né? Ok, trocamos várias ideias. E aí o show, eles estavam para lançar o acústico 25 anos. 25 anos de banda ou 35? Acho que é 25. Acho que era 25 Vamos botar anos eles mais novos, pra não mostrar que eles são tão velhos assim. Cara, tá bom. Então beleza, 25, fica valendo 25. E eles iam fazer um acústico. Cara, o cara contratou o Jota Quest pra fazer a festa de aniversário dele. E foi assim, eles estavam fazendo um show em Trancoso, que foi isso mesmo, cara, foi Floripa. Porque Trancoso é o que? Norte, né? Nordeste. Sei lá, não sei se é Bahia, eu normalmente não sei. Estavam fazendo um show em Trancoso e tinham que no mesmo dia voar até o outro lado do país, até o sul do país, Floripa lá. O que o cara fez? Ele resolveu a situação, ele falou, relaxa, vocês vêm no meu jatinho. O Jota Quest veio de Trancoso, de jatinho particular do cara para Florianópolis, para a festa do cara, para chegar a tempo para montar as coisas. Maravilhoso. Na festa, o cara para o show do Jota Quest, no meio do show do Jota Quest. Assim. E ele faz um discurso, não sei o que, é muito bom vocês estarem aqui, papapá, não sei o que, e eu na frente do palco, olhando. Eu filmei isso, cara, mas eu não lembro onde tá, deve estar no meu Google em algum momento. O cara pede a namorada dele em casamento no palco, na frente do Jota Quest, assim, todo mundo, cara. E a mulher declinou.
Brincadeira. Não, ela aceitou. Que susto, Depois cara. do jatinho. E a mulher aceitou. No Mas- meio da parada, ele ajoelhou, mostrou a aliança, que fez uma declaração. Ela não conseguiu resistir, tamanha paixão, e ela aceitou. No meio do show do Jota Quest, eu filmando aquilo tudo, tomando uma taça de vinho, comendo um queijinho. Falei, pô, cara, que legal. Vou até Aproveitar pedir isso alguém aqui. em casamento também. Senti vontade. Cara, não, era Mara? aniversário da minha então. Da minha então namorada, né? Não, já era esposa já. E já era. Cara, da minha companheira pra vida toda, que é a Morgana, né? Já era aniversário dela, eu lembro muito bem disso. Só que eu tava Morgana? longe. Morgana. Sim, beijo, amor. Te amo muito. E, cara, foi inusitado, porque ninguém esperava essa parada. Foi tipo uma surpresa pra garota, tá? Sacou? A garota, a moça, né, que foi pedida em casamento. E era muita informação pra mim naquele momento, mas, cara, são coisas que a vida traz, as conexões, você trabalhando com um artista, trabalhando com outro, uma coisa leva a outra e chama a outra. Histórias que a gente leva da vida. Sacou? A quebra de expectativa que foi ótima. E ela... Não, eu tava aqui já. Não, aceita. Aceitou e muito bem aceitado. João, mas é muito papo e muita história com a galera que fez sucesso, né? E tu falou aí da Rosana, né? A grande como uma deusa dos anos 80, né? Cara, a Rosana foi interessante porque foi o próprio Marquinho que fez o baixo comigo lá no Dancing. Sim. Foi fazia o baixo pra mim nos trios que eu gostava de fazer, que ainda faço, na verdade. E ele me indicou pra Rosana. Ele trabalha com a Rosana há muitos anos. E com o sucesso da Vale Tudo, a música como uma Vale deusa, Tudo, que até a novela. a novela Vale Isso, Tudo, da isso. época. E agora com o remake, a música dela sim. De Voltou. agora. a música dela Tava ficou por fora dessa. Em alta novamente. em alta novamente. Sim, tá. Isso aí eu... Cara, ela esgotou o Teatro Rival. Ela esgotou o Teatro Rival, cara. Com um sucesso. Cara, ela tem tipo 23 músicas ou 22 músicas em novelas diversas da Globo. Sim. Sacou? E foi uma parada. Ele me indicou. Eu falei, tô dentraço, beleza. A gente ensaiou umas 2 vezes. Ela assim, é musicista mesmo, filha de músico. Completona. Toca guitarra, toca piano, canta muito bem ainda hoje, sabe? Não perde nada. E o astral dela, gente boa? Gente boníssima. Lógico, tem as excentricidades que todo artista dos anos 80, né, pode ter e tudo. É engraçado que ela é roqueira pra caralho, mano. Ela é muito roqueira. Músicas que ela falava assim, caramba, cara, pessoal escuta isso até hoje, cara, caramba. E essa música romântica toda, eu querendo cantar Led Zeppelin, querendo cantar Heart, querendo tocar rock and roll, pô, cantar essas paradas românticas e tal. Mas ela tem a cabeça muito no lugar, apesar de ter ideias mirabolantes de última hora. Assim, foi um aprendizado muito legal, porque o Marquinho mediava a coisa toda. Eu só tinha que aprender aquelas guitarras todas em pouco tempo. No máximo 2 semanas. Eu tenho uma certa dificuldade em tirar música assim, de bate-pronto. A não ser que eu anote, mas eu queria reviver aquela coisa dos anos 80 e tal. Quando eu tiro música, eu gosto de tirar uma certa vivência. Entendeu? Eu não sei porque eu tô falando isso. Chegamos até isso, pô. Mas... Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Não, Cara, porque eu tô com tantos nomes que esse cara trabalhou, entendeu? Que eu quero falar antes que o programa termine, entendeu? Então fale. Porque Tem que fazer um episódio 2. Outro, músico do Legião Urbana. Cara, não, isso aí é sensacional. Cara, Renato Rocha. Renato Eu toquei com Rocha. o Renato Rocha. Eu fiz um tributo a Renato Russo com o Renato Rocha. Cara, ele já tava no Rio, já morava aqui no Rio, né?
Sim, morava em Vargem Grande. Cara, vamos lá. Renato Rocha. Era uma banda cover de Legião Urbana que o Daniel Hunter, que é um guitarrista que hoje ele trabalha com a galera trap, com a cena trap, é um produtor super requisitado na cena trap, um guitarrista virtuosíssimo, foi fazer um tributo à Legião Urbana e aí convocou Milton do Vila Lobos, batera da Drena, grande baterista. Eu e o cover do Renato Russo era cover, muito às aspas, tá? Cover oficial do Renato Russo, Diogo Vidal, vou citar nome, foda-se, Diogo Vidal. Tributo a Renato Russo, participação especial Renato Rocha, o próprio da Legião Urbana, o Negrete, o baixista da Legião Urbana. Caralho. Cara, o que eu lembro é que quando eu olhei pela primeira vez, eu fiquei assim, caralho, é aquela mesma sensação, né? Caralho, tu existe, moleque. Alto, rindo, risonho pra caralho. Naquela época eu não sabia o que era esse tipo de sanduíche e tal, né? E aí, cara, ele queria contar várias histórias do Legião Urbana, mas o próprio Daniel Hunter me alertou a falar, cara, não pergunta muita coisa não, senão se você perguntar você vai ter que ouvir. E aí ele tem muita coisa pra falar. Então eu lembro de um certo rancor. Até os desabafos, né? Que hoje, um desabafo que hoje não necessariamente é novidade. Tu vai nos canais de música, tu sabe dos detalhes, das preferências, né? Das divisões que existiam na religião urbana, das loucuras do próprio Renato Rocha e tal. Mas, cara, ele levava Ainda é Cedo em Mi menor. Quem entende de música aí vai entender o que eu tô falando. Era num tom diferente do tom original do disco. Mas ele tocava como se você soubesse isso. Entendeu? Só que era uma informação, para quem não é músico, é uma informação que você tem que ter o tom da porra da música. E ele mete o tom diferente. Você, caralho, ainda bem que foi avisado pelo guitarrista. Ó, ele toca Ainda é Cedo em Mi menor. Não me pergunte por quê, cara. Não quero saber. Não me pergunte por quê. Só faz Mi menor, beleza. E aí, Diogo Vidal. Beleza. Número 1. A faixa número 1 acho que foi Daniel na Covas dos Leões. Ele entrando. Totalmente incorporando o Renato Russo, né, cara? Porra, eu toquei Legião Urbana com o próprio Negrete, cara, tocando no baixo. Isso é muito foda. Mas olha só que interessante. Vamos falar das derrotas. Vitória. Toquei com o baixista da Legião Urbana. Foda-se. Toquei. Legião Urbana com Negrete. Medalha. Porra, legal pra caralho. Não recebi, tomei calote. Todo mundo tomou calote. Caralho. O Diogo Vidal sumiu, desapareceu. Eu não vejo até hoje, cara. Tu tá me devendo 100 pratas com juros e correção monetária. Porra. Só que tipo, faz tipo 10 anos, mais de 10 anos essa porra. Então deve estar. Corrigido deve estar, ó, aqui me deve 600 pratas. Porra, me deve 600 pratas. Por que não foi? Porque o show foi um fracasso. Foram, assim, tipo, dezenas de pessoas que eu não esperava, centenas. Por quê? Foi na Baixada e exatamente no dia em que aconteceu uma chacina, cara. Eu não lembro qual era a chacina, mas foi no bairro. Foi na casa do bairro que aconteceu uma chacina, no dia. Cara. Flopou. Tipo, o evento foi vazio porque aconteceu uma chacina no meio do bairro. Então, deu tudo pra dar errado. A minha chance de poder fazer um puta show pra uma porrada de gente com integrantes da Legião Urbana. Aconteceu uma chacina na porra do bairro. O evento foi um fiasco. Ninguém queria estar lá porque ninguém queria sair na rua. Então... E ainda nem recebi, por causa dessa parada, o cara teve prejuízo e não pagou cachê, ainda tomei um calote. A primeira música. Cadê a maconha? Cadê a minha maconha? E todo mundo foi embora. Não teve essa música, acho que não teve. Mas, cara,
O próprio Renato Russo tomou calote também. Caraca. Aí, ó. Eu lembro dos papos internos que ele, pra tentar intimidar o cara a pagar o cachê, ele falou, porra, irmão, você tem que ver o seguinte, eu sou o cara, tu é o cover. Caralho. Porra, querer dar um calote no cara da Legião Urbana sendo você o cover, sacou? Eu sei que eu não recebi até hoje. É. Ronald, e o Guilherme Snardi, da Hanoi. Ronald praticamente acho que passou por todas as bandas dos anos 80 ali. Então, Deixa eu esclarecer aqui. Foi um fim de ano na Ilha Grande. Tem uma história bizarra da Ilha Grande depois pra contar. Foi um evento de fim de ano na Ilha Grande, 2022 para 2023, se eu não me engano. 22 para 23. E com nomes do rock nacional dos anos 80, que era Uns e Outros, Hanoi e Zero. Três bandas, Banda Zero. Três bandas dos anos 80. E quem era o da Banda Zero? E aí era assim, era Marcelo Araiena, do Uns e Outros, Arnaldo Brandão, que, cara, é uma figura que compôs clássicos do rock nacional, assim, um dos pilares do rock nacional, e era membro da banda Hanoi. Membro dono da banda, né? E Guilherme Snardi, do Zero. A gente foi pra Ilha Grande, foi de lancha pra lá, foi maneiro pra caralho. O Aiana, a gente ficou muito louco, cara, na festa, a ponto de ficar perambulando pela cidade, sacou? O Aiana com um mendigo que ele nunca viu na vida, conversando, falando sobre rock e tal, cara, altas histórias. Mas o mais interessante foi você tocar, tipo, e isso ele vai estar Carta aos Missionários. Isso eu tenho certeza. Pode falar que ele vai estar vendo. Pô, te explanando aí, né, ele cara? Vai estar vendo. Nós estávamos todos doidões, né? Mas, cara, você tocar Carta aos Missionários com o pai da criança, sabe? É deveras uma posição honrosa. É muito honroso. Você tocar Agora Eu Sei com um cara do Zero, ou Totalmente Demais. O Arnaldo Brandão não compôs só as músicas do Hanoi, ele compôs O Tempo Não Para, músicas com Lobão, tipo Rádio Blá. O cara, ele foi um dos compositores dessas paradas. O cara é um dos pilares do rock nacional. Monstro. Só monstro. Saca? Só dinossauro ali. E no palco todo mundo já doidão pra caralho, cantando músicas aleatórias, improvisando. Chega uma hora que o Arnaldo Brandão chega pra mim e fala assim: canta, pelo amor de Deus, canta essa música, que eu já não lembro mais de porra nenhuma. E a gente tendo que cantar pra poder fazer a festa, isso já no fim de festa, né? Cara, foi muito maneiro, muito maneiro. Eu vou espirrar, calma aí. Deu vontade de espirrar. Tocar os clássicos do rock nacional com as lendas do rock nacional é inenarrável. É uma honra. Sacou? Isso é fabuloso, né, cara? Fabuloso. Tu ser ídolo, tá ligado? De outra geração, de tocar pra outra galera, mas ali você fazendo o teu papel de músico, tu olhar pro lado e falar, caraca, os caras estão aqui, mano. Os caras estão aqui. O que eu faço agora? Só faz o que você o fazer, profissional, mano. E o tiete ele ao mesmo tempo, né? Se degladiando um com o outro. Sim, porque cada um, cara, tem uma visão histórica. Eles estavam lá na hora que o rock nacional estava acontecendo. Então tem muitos detalhes, tem polêmicas, sabe? Pô, coisa de Legião Urbana com Uns e Outros, do cara Legião Urbana criticar Uns e Outros porque a voz do cara era considerada supostamente parecida com a do Renato, só que as músicas do Uns e Outros eram mais elaboradas que as músicas da Legião Urbana. Então a Rayana chegava e botava na entrevista, tipo assim, cara, o que vocês fazem no banheiro, a gente... como é que ele falou, cara? Caralho. Não, o que a gente faz no banheiro, vocês fazem no palco, sacou? As trocas de farpas, umas tretas assim...
sinistra entre uns e outros, Legião Urbana, que depois foram sanadas, depois foram resolvidas, mas que, cara, fizeram parte da história da porra do rock nacional, mano. Sabe? Isso movimentou revistas, movimentou Isso virou matérias. grana, né? Virou grana isso aí. Alguém lucrou com essa porra. Alguém lucrou com essa porra. Principalmente Legião Urbana e principalmente a gravadora da Legião Urbana. Sacou? E você só pelo menos sentiu um vento disso aí, sabe? Cara, é uma parada que vale a pena viver pra passar por isso. Entendeu? Não tô rico, não é pra a ideia não é estar rico, mas é assim, é contar boas histórias. É contar histórias interessantes. E é por isso que a gente tá aqui, né? Pra propor isso pro pessoal também, escutar boas histórias. Fala, Brunão. E essa grandeza de Ronald se habituar com os grandes nomes pra você ver. Sabe quem é outro que o Ronald substitui na falta das pessoas não poderem trazer o show deles, até por questão de cachê? Isso eu nem eu sei. O Kiss. Sério? Ele substitui o Kiss, na falta do poder trazer o Kiss original, veio o Ronald. Fala aí, Ronald, seu trabalho. Chamei várias vezes, nunca vieram. Nunca aceitaram meu convite. Vou fazer. Cara, assim, pra você ser músico, você tem que jogar nas 11. Sabe? Você tem que saber, quanto mais você souber, melhor. Quanto mais você souber tocar, quanto mais músicas, quanto mais estilos, melhor. E então eu tenho vários projetos. Eu tenho uma banda cover de Kiss que você faz mascarado. Como é que é o nome? Dressed to Kiss. Procura lá no Instagram, @DressedToKiss. Dressed to Kiss RJ. É uma alusão ao Dressed. Fala pronunciando português. Dressed. Dressed to Kiss. To Dressed Kiss. to Kiss. É. Dressed to Kiss. Vestido para beijar. É uma alusão ao Dressed to Kill, que é um disco do Kiss em que eles estão de terno e gravata, a rigor e tal, porém mascarados. A gente não tem condição de ficar vestindo aquelas panelas todas no corpo, botar aquela coisa toda, né, e tal, para fazer um show do Kiss. Então a gente fez uma coisa mais acessível, que era o terno e gravata, é estiloso, porém mascarado, com maquiagem mesmo. Toda a maquiagem do Kiss. E cada integrante faz... corresponde ao integrante. Ao integrante da banda. Então uma coisa um pouco teatral também, entendeu? Muito então, bom, muito bom. Sinceramente, a banda do Rio de Janeiro, cara, sem sombra de dúvida, é a banda mais atuante os de Kiss do Rio de Janeiro. Que quiser trazer algo diferente, traz essa banda. Algo diferente. É isso sem aí. Sem dúvida. Dressed to Kiss. Eu falo sem sombra de dúvida. É algo diferente mesmo. Mesmo tendo todo o respeito às bandas que iniciaram essa coisa do Kiss, a gente não é a primeira. Tem várias, tem Flame Youth, tem bandas em São Paulo, que eu não lembro o nome e tal, mas que já eram atuantes. Mas a Dressed to Kiss é uma banda, cara, que ela é formada por 3 enciclopédias do Kiss, caras colecionadores, fala o nome deles. pesquisadores, Fala o nome deles. Monstro da Ilha, Luiz Fontoura e Alex Porto, que hoje faz parte do Gangrena Gasosa, né, baterista da Gangrena Gasosa. João conhece, né? Conheço muito, já fui em muito despacho do Gangrena Gasosa. Pois é. Então, são caras que conhecem Kiss desde criança, então são pesquisadores. O repertório é baseado em pesquisas de vamos fazer a versão que eles fizeram no Cobo Hall no ano tal, que ocasionou isso e aquilo, e eles fizeram um arranjo assim. Eles têm esse conhecimento. E eu era, de novo, o mais novinho da turma, o que menos tem conhecimento de Kiss. Caraca, aprendo pra caralho com eles, até hoje. E eu tenho a honra de fazer a voz do Paul Stanley, que pra mim é a maior voz do rock and roll. E eu não acreditava que eu podia fazer isso. Eles confiaram em mim. O Luizinho chegou pra mim, cara, é o seguinte, ele foi aos poucos. Porque ele disse assim,
estamos fazendo um cover de Kiss, cara, e, pô, conto muito com a tua presença e tal, porque, pô, tu é legal. Eu pensava que ia fazer guitarra no Kiss. Tocar Kiss, beleza, eu gosto de Kiss, não conheço tudo, mas, pô, beleza, mas pra eu participar tem que ter a música tal, tal e tal. Ah, claro, vamos ter sim, beleza. Aí o Monstro vai fazer o baixo, o Xuxa, que é o Alex Porto, ele vai fazer a bateria e eu vou fazer a guitarra solo. Fica tranquilo aqui, você faz a guitarra do Paul Stanley e faz a voz do Paul Stanley. Como é que é o quê? A voz... Não, você vai fazer a guitarra do Paul Stanley e a voz do Paul Stanley. Cara, peraí. Paul Stanley é a maior voz do rock and roll. Como é que eu vou fazer essa parada? Não, você consegue sim. Consegue sim, porque o cara viu eu dando uma canja. Ele deu uma canja comigo num show que eu fiz e depois ele me falou que ele ligou pro Monstro e falou: cara, achei o nosso Paul Stanley. E eu nem sabia que eu podia cantar isso. Sabe? O cara foi te cozinhando no banho-maria. Sim, ele me convenceu que eu era capaz de fazer essa parada. E não é à toa que eu consegui, graças ao apoio dele. Entendeu? Sem o apoio dele, eu dificilmente conseguiria. São coisas que a vida de músico traz, cara. Você querer se superar, você querer querer experimentar coisas novas e sempre desenvolver. Quero mijar. Quero mijar. Então, a gente vai encerrar em 7 minutinhos. Caralho, falamos pra caralho, não falamos metade do que a gente planejou, hein? Rapidão. Fala aí. Deixa eu só puxar 2 assuntos aqui rapidinho. Pra gente... Só dando crédito, você tem os outros trabalhos que já tocou na Purano, Truco, Made in Rock, não é isso? Fala uma questão dos seus trabalhos que você já passou, entendeu? Que você toca. A Made in Rock, que é a banda que eu toquei toquei durante 13 anos, né? Era um projeto que eu levei à frente. A gente ficou especializado em grunge e classic rock e um pouco de punk. Só que aí depois acabou virando rock nacional também, acabou abrindo o leque e tal. Foi uma banda muito atuante, tanto no meio motociclístico, que valorizou muito, ainda valoriza o rock, né? Sim. Muito forte, de maneira muito forte hoje, e no passado bastante também. Entre outras cenas, era uma cena muito presente. E recentemente fazendo em pubs, em casas de rock, festas particulares temáticas do assunto rock and roll. A gente era muito especializado em grunge, era uma coisa que estava bastante atuante. Então tem essa banda do Kiss, que é o Dressed to Kiss, que eu faço o Paul Stanley. Eu acompanho outros cantores, tem a banda da Rosana, que pintando gig estamos aí. Trabalhei com Milton Guedes, trabalhei com Renato Rocha, né, no teatro, enfim. Tem alguma novidade? Os meus projetos de hoje são... eu estou fazendo vocal com a Les Bones. Les Bones. E é uma galera que dá baixada aqui, né? Sim, 2 integrantes são daqui. Um baterista foi da Merlin e de vez em quando faz, né, sube para Merlin. O Edgar, que é o Léo Oliveira, o Edgar Niedo, que tocou com vários artistas, desde a Rosana até outros artistas que eu não vou saber citar aqui, mas artistas de porte tipo música pop e tal, sabe, como Sideman. Esse mainstream. Dono de uma loja de música, uma escola de música que é a New Rocker, que faz um trabalho muito legal com crianças e não é todas as idades, mas ensinar música voltado para a prática de conjunto, você saber tocar numa banda de rock, sabe, saber tocar em conjunto, ou saber artistar, assim. Tem outros cantores, o PC Andrade, que é um grande conhecedor de classic rock e blues, que eu acompanho ele às vezes também. Tem o meu trabalho solo, que é o Ronald Salles Trio, que é eu com 2 músicos tocando o que me der na telha. Tem o trabalho solo, violão e voz, mas tudo com a base levando a minha bagagem musical do rock and roll, algumas pitadas de MPB tímida dentro da minha proposta, porque a minha ideia não é abordar a MPB em si, mas tipo assim, levar comigo toda a bagagem musical
que eu tive com o tempo, e tem MPB no meio disso aí também. Então, é bastante coisa, cara. E, resumindo, pra galera que quer pegar todas essas informações, porque é muita, mas quiser ver mais ou menos, tiver um guia, é o quê? No Ronald Salles, do Instagram, que acompanha? Tu quer conhecer meus projetos musicais? Então vai lá, Ronald Salles Oficial, rola o feed e tem vários rios de vários projetos que eu participo, entendeu? Então, é como eu falei, o músico joga nas 11. Para viver de música aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é você ter versatilidade, entendeu? E principalmente uma personalidade, um posicionamento musical no meio. Eu acho que você deixou muito claro, desde o início do podcast até que você deixou muito amplo essa clareza sobre o trabalho, a diversidade, a dificuldade, as medalhinhas. Então, assim, realmente bem Rogério Skylab desde o início, né, cara? E você vai continuar fazendo música? É a grande pergunta, né? Porque, cara, no não você já tá. Se você... É o que eu falei no meio do negócio. Se você se identifica com a coisa, se você acha que é a tua paixão, você gostaria de viver disso, ok. Acredita nisso. É o teu sonho, beleza. Mas você tem que passar por umas paradas mais concretas, tem que desmistificar alguns sonhos, vai ter que tirar um pouco o lúdico da coisa e pensar na parte estratégica, ainda mais hoje, que você tem que ser músico, produtor, social media, empreendedor e o caralho a quatro. Você tem que ser tudo, sabe? Inteligência artificial, então, nem se fala, vai substituir uma porrada de trabalho que você tinha que fazer, mas tipo, cara, é mais desafiador você se dedicar apenas a tocar e cantar, entendeu? Você tem que ser um pouco de tudo, então é mais desafiador. Apesar de você ter bastante ferramenta que te facilita, você tem que estar antenado, sabe? É um pouco de tudo e muita personalidade para aguentar esse tranco, né? A personalidade é o que eu acredito que vai fazer diferença, porque estudar uma música difícil e executar, qualquer um pode fazer. Desculpa, cara. É só você estudar, é só você meter as caras. Uns mais, outros, um em menos tempo, outro em mais tempo, beleza, uns têm mais talento para alguma coisa do que o outro, ok. Mas, cara, é uma questão de prática. O que vai fazer diferença é a tua personalidade. É a tua posição no meio. Quer ver um exemplo? Na Xuxa, eu cantei pagode, eu cantei Zeca Pagodinho, eu cantei Despacito, várias paradas que eram fora da minha zona de conforto. Mas por que me valorizaram lá? Porque a minha personalidade era rock and roll. Eu cantava o pagode, eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. É Zeca Pagodinho, mas Zeca Pagodinho é rock and roll pra caralho. Tu vai escutar um samba do Zeca Pagodinho, tu vai que é atitude, é pau na mesa, entendeu? Rock and roll tem que ser pau na mesa. Mesmo sendo Los Hermanos cantando coisas românticas ou coisas em prosa, reflexiva, tem que ser pau na mesa. E é assim que a gente termina o episódio. Com pau na mesa. Com pau na mesa. Cara, muito obrigado mesmo. Brunão, tu conduziu hoje. Tu tá brabo. Literalmente estava em casa, né? Aí é fácil. Não, vai ter que ter um episódio 2 e 3, né? Com certeza. Muito vai ter que ter episódio 2 e 3. Tava demorando essa parceria, porque tudo que é de casa, como é que é? É aquele... Espeto... Como é que é? Esse estado mesmo aí, como é que é? Casa de Ferreira, eu te direi quem és. É isso aí. Então, tem que arrastar. Espero que seja o início de uma grande parceria aí com o Cena 16. É isso aí. Ronald. Abertura do Cena 16, entendeu? a gente vai esperar, sei lá, um show do Kiss, uma parada assim. No Cena 16, vai ter claro, bastante data cara. Lá pra gente, ó, preencher, hein, ó. Cara, tô na área. Vai ser um prazer. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui com a gente. E é isso.